Cuidados necessários. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Filipenses 3:2. O Brasil já tem sido marcado pelos chamados evangélicos. Esse termo, que não se encontra nas Escrituras, denota na sociedade todo tipo de cristianismo que não seja católico. Conquanto seja verdade que a Igreja de Cristo seja uma, constituída das várias denominações cristãs, torna-se verdadeiro desafio, mais do que isso, verdadeira responsabilidade, reconhecer irmãos e igrejas que estão ligados à verdade de fato. E isso não é algo relativo apenas à nossa época. Desde os primórdios da Igreja, isto é, já a partir de seu estabelecimento, a preocupação com a doutrina correta era uma das maiores preocupações dos apóstolos. A questão não era apenas plantar novas igrejas, mas fazer com que elas permanecessem cristãs. À medida que o Evangelho ia se espalhando, novos entendimentos, interpretações livres e descomprometidas com a própria Escritura e com Cristo, surgiam e se espalhavam por praticamente todas as igrejas. Pessoas bem e mal intencionadas propagavam ideias contrárias àquilo que os apóstolos ensinavam, fazendo com que o trabalho deles se tornasse muito mais árduo. Em época quando não havia meios de comunicação, qualquer correção teria que ser in loco, exigindo deslocamentos a grandes distâncias e o despendimento de tempo precioso que poderia ser usado para a implantação de novas igrejas. Paulo conhecia de perto o dano que falsos mestres e falsos ensinos causavam a uma igreja. É por isso que adverte aos crentes quanto a este risco que paira constantemente sobre o povo de Deus. Acautelai-vos é uma severa exortação ao cuidado, termo que denota e pressupõe em si mesmo grande perigo. Note-se que tal exortação acontece de forma tríplice e no modo imperativo. É como se dissesse: tenham constantemente muito cuidado. A forma com que se refere àqueles que tentavam impregnar a igreja com seus ensinos falaciosos também deve ser considerada. Cães, no entendimento do apóstolo, não eram os melhores amigos dos homens. Ao contrário da prática gentílica que tinha nos canídeos, animais domésticos, para o judeu era animal imundo. O israelita não tinha cães de estimação e não os usavam no pastoreio, como se tornou comum em várias culturas. Portanto, ao chamar os falsos mestres de cães, denota a reprovação que paira sobre eles e o necessário afastamento que a igreja deve manter deles. Maus obreiros indica aqueles que trabalham para o mal, não aqueles que não fazem o seu serviço direito. A falsa circuncisão é a única designação que nos dá uma pista de quem Paulo está falando. Relaciona os falsos mestres aos chamados judaizantes, que se oportunavam do avanço do evangelho para fazer dos recém-convertidos pessoas ligadas ao judaísmo. Diziam que para que um gentio se tornasse cristão, precisava primeiro ser judeu, adotar as leis e a circuncisão. Em nossos dias, é inegável que também temos os nossos falsos mestres e falsos ensinos. Um meio que eles têm utilizado frequentemente é a exposição da mídia, ou seja, especialmente por meio de televisões e internet. Crentes acomodados, muitas vezes, preferem ficar em casa assistindo cultos onde muita coisa é dita, mas, em boa parte das vezes, não há a exposição verdadeira das Escrituras. Por isso, a advertência de Paulo também está sobre nós, de forma especial nessa época em que vivemos. Devido à pandemia, circulam nas mídias todo tipo de ensinamento, desde a fiel exposição das Escrituras até as heresias mais execráveis. Assim,
temos a responsabilidade de voltar sempre à palavra para perceber se aquilo que cremos continua a ser o que está registrado nas santas letras. Sejamos responsáveis, tanto individual quanto coletivamente. Em outras palavras, nosso zelo deve ser não apenas quanto ao ensinamento que aceitamos e interiorizamos no coração, mas também aquele que a igreja à qual pertencemos tem assimilado. Façamos a nossa parte como filhos de Deus em um mundo que se mostra cada vez mais pagão e afastado de Deus. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis não apenas naquilo que fazemos, mas no objeto de nossa fé. Assimilemos apenas as Escrituras e bebamos da única fonte de águas cristalinas, não turvada por raciocínios humanos. Recuperemos o prazer pela palavra de Deus, radicando-nos nela diuturnamente. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.